Hoje, a gente vai mergulhar em uma das histórias mais chocantes e, ao mesmo tempo, comoventes da Bíblia, a do profeta Oséias. É uma narrativa que fala de traição, de consequências bem dolorosas, mas, no fim, fala de um amor que simplesmente se recusa a desistir, não importa o preço. E essa é a grande questão, né? Uma pergunta muito humana que o livro de Oséias coloca na mesa. Será que o amor consegue mesmo curar a ferida de uma traição? A resposta, olha, não vem em palavras, mas é vivida de um jeito dramático, inesquecível. Bom, para a gente entender essa história, a gente precisa primeiro saber quem foi o profeta Oséias. Ele viveu numa época em que o reino de Israel parecia estar no auge, sabe? Muita prosperidade. Só que, por baixo dessa aparência toda, a nação estava espiritualmente em ruínas. Então, o cenário era esse, uma traição em escala nacional. O povo tinha quebrado a aliança com Deus, um pacto que era para ser sagrado, profundo e se voltado para ídolos como Baal, que prometiam riqueza, fertilidade. Essa infidelidade geral é a chave para a gente entender a mensagem drástica que estava por vir. E é exatamente aqui que a história dá uma virada chocante e muito, muito pessoal. Deus não dá a Oséias só uma mensagem para ele sair proclamando. Não. Ele transforma a própria vida do profeta na mensagem. Oséias é chamado para ser literalmente uma parábola viva. E como essa parábola viva acontece? Bom, da forma mais íntima que se pode imaginar, através do casamento de Oséias. A vida pessoal dele se torna a grande metáfora para o relacionamento de Deus com a nação de Israel. A ordem de Deus é direta e muito dolorosa. Oséias precisa se casar com uma mulher chamada Gomer, já sabendo que ela seria infiel. A analogia aqui é fortíssima. Oséias, o marido fiel de coração partido, representa Deus. E Gomer, a esposa que quebra os votos, representa a nação de Israel. Essa citação aqui, ela revela o ponto central de tudo. O amor que era exigido de Oséias não tinha nada a ver com o merecimento de Gomer, mas sim com uma graça que não faz sentido, incondicional. É um chamado para ele demonstrar na própria pele, com a sua dor, a sua persistência, o coração de Deus pelo seu povo infiel. Mas, olha, a história não romantiza a traição, de jeito nenhum. Pelo contrário, ela nos coloca cara a cara com as consequências, que são dolorosas e inevitáveis quando uma aliança sagrada é quebrada. E o ponto-chave aqui, sabe, é que o livro não descreve o juízo como uma punição aleatória de um Deus zangado. Na verdade, ele mostra que é a consequência natural, inevitável, de se afastar da fonte da vida. É um resultado direto das próprias escolhas do povo. E essa frase aqui, nossa, talvez seja a mais famosa do livro todo, porque ela ilustra perfeitamente esse princípio de causa e efeito. As pequenas sementes de infidelidade, quando são semeadas, acabam gerando uma tempestade de desordem, de vazio e de dor. Mas, e aqui vem a virada da história, ela não termina na tempestade. Mesmo no meio de todas as consequências, a narrativa mostra um ponto de virada impressionante. O amor, mesmo ferido, não fica parado. Ele começa a buscar ativamente a reconciliação. Essa jornada da separação até a restauração segue um padrão bem claro. A traição leva, sem escapatória, a consequências dolorosas. Mas em vez de ser o fim da linha, esse ponto baixo se torna o lugar onde o chamado de Deus para voltar é ouvido. E é a partir daí que o amor restaurador começa o seu trabalho de cura. Essa citação vai direto no coração da mensagem. Deus não está interessado em rituais religiosos vazios, em sacrifícios feitos por obrigação. O que ele deseja é a essência de um relacionamento, um coração que se volta para ele com misericórdia e lealdade. E é isso que nos leva para a conclusão cheia de esperança da história. Depois da dor, depois das consequências, surge a promessa mais bonita do livro, a de uma cura e de uma renovação completas. A simbologia disso é muito forte, né? O deserto, que antes representava castigo, desolação, é totalmente transformado no lugar do reencontro, da cura. Isso revela um Deus que consegue trazer vida e esperança até mesmo das situações mais áridas. Essa é a promessa que coroa o livro todo. Ela resume a mensagem central. A infidelidade será curada e o amor será dado livremente. Não porque foi merecido, mas simplesmente porque essa é a natureza de Deus. No fim das contas, a lição é bem clara. A saga de Oséias e Gomer é um microcosmo de uma história muito maior, universal.
É o retrato de um amor que não desiste, que busca ativamente quem está perdido e que é poderoso o suficiente para pegar os cacos e criar algo novo e lindo. E assim, a história de Oséias deixa essa reflexão no ar. Se o amor divino pode transformar um deserto de punição em um jardim de reencontro, a pergunta que ecoa é: que desertos em nossas vidas também podem ser transformados pela força desse mesmo amor restaurador?